Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a conversa dos ouvintes. Versão 3. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, volta e meia acontece de a gente abrir a caixa de e-mail, imprimir todos os e-mails e comentários, jogar pro alto e selecionar aqueles que caem na nossa mão, como no show da Xuxa, como a Su Fabril dos Trapalhões, e vamos ler e comentar e conversar sobre as conversas estendidas dos ouvintes, os nossos 9. Agora, segundo as nossas contas, 13 ouvintes de Uma Conversa, Alexandre. Para mais ou para menos, segundo o Ibope. Para mais ou para menos, com a margem de erro. A gente tem de 2 pontos percentuais. Mas esses dias eu conheci, o Alexandre também, um ouvinte que disse que era mais do que 9, que a mãe dele também ouve na rádio, que é o Lucas. A gente vai ler alguma coisa do Lucas, não é isso? Sim. E é impressionante, tem gente que nos ouve na rádio. É, olha, tem gente que ouve a gente na rádio. Eu encontrei mais uma ouvinte da rádio. Depois a gente fala desses abraços ao vivo. Não sem antes o Alexandre, graças a Deus, não sou eu, trazer o jogo da semana. É teu, meu filho. Nós vamos jogar um jogo que nós jogamos lá no começo e eu estou trazendo de volta, que é por bem favor, parecido por favor, com... não seja roleta, por favor, não seja roleta, por favor. Não, é bem parecido com o Akinator. Só que ao invés de ser com o robozinho, vai ser nós mesmos, Pedro. Aê. É o Quem Sou Eu? Quem sou eu? A gente já jogou esse naquele programa famoso do Boteco, né? Aquele do Boteco foi Quem Sou Eu, isso mesmo. Aquele que a gente achou que seria o último na rádio. Desde lá estamos aí, né? Estamos tentando queimar nosso filme e não conseguimos ainda. Caro ouvinte da rádio, não vai ser nesse programa que a gente vai querer se queimar, fiquem tranquilos. Ainda conte com o da semana que vem. Nesse a gente vai ser comportado, não vai falar de assuntos polêmicos, não vamos falar de assuntos que tocam o coração, a cabeça e o ego de algumas pessoas. Não, hoje a gente vai ler cartinhas, não é isso, Alexandre? Agora a polêmica vai ser por conta de vocês. A gente vai dar voz às polêmicas de vocês. Vamos lá, o Alexandre, vai pro jogo, filho. Então, no Quem Sou Eu, eu escolho um personagem para o Pedro e o Pedro escolhe um personagem para mim e temos que adivinhar. E para não partir do zero, eu escolhi, Pedro, uma temática que é super-heróis. Por quê? Porque a gente tá chegando aí na semana da Comic Con Experience. Ei. E é a semana mais nerd do Brasil. Abraço, Comic Con. Ei, rapaz, na verdade, quando eu for pro ar já acabou. Não, vai ter ainda o domingo da Comic Con. Domingo da Comic Con, Pelo menos na rádio. Na rádio, né? Eu já separei aí os meus gibizinhos. Vem aí o cara que desenhou, o Dave Lloyd, que desenhou o V de Vingança. Vem o Romitinho, eu já tô tudo pronto já. Tem o Alexandre de Maio, que é aqui do Brasil, que acompanha o trabalho dele, vai estar fazendo lá como é que fala? Autografando? As commission, vai estar autografando. Commission. Eu vou procurar. Vou falar que você manda um abraço. Ele vai falar quem é. Boa. Nem sei. Quem é esse louco? Aí a gente faz propaganda, ouça uma conversa. Alexandre, chega de enrolação, já é 10 minutos de programa já. Mentira, 4. Vamos lá, então quem sou eu, heróis? Vamos lá. Vai. Quem sou eu, heróis? Quer começar? Eu pergunto? Você pergunta e eu tenho que responder sim ou tá não. Bom. Alexandre, é homem ou mulher? É mulher. É mulher? Mulher Maravilha. Não, Mulher Maravilha. Lembrando que a gente tem 3 chutes, não é isso? Tá bom, é mulher. Não, é até descobrir. É até descobrir. É do universo DC ou do universo Marvel? É do universo Marvel. Ótimo. Vamos lá. Ela tem filme lançado ou filme a se lançar? Eu tenho que responder mais objetivamente possível. O filme dela é próximo? Vai lançar ano que vem? Sim. Capitã Marvel. Capitã Marvel. Cara, aí é difícil, porque eu sou muito fã da Carol Danvers. E dessa fase agora. Eu sou muito.
Muito. Olha, acho que toda semana eu desenho uma Carol Danvers, tamanho crush que eu tenho nessa heroína. E eu fico muito feliz que vai ter aí um filme da Capitã Marvel. Tava na hora, né? Já. E ela é, assim, pra quem lê, ela é Master Blaster de poder, não é? Chega a ser até uma covardia. Eu fico imaginando... O Alexandre atiçou toda a minha nerdice aqui, não é? Eu fico imaginando aqui... vai ser que nem o Goku no Dragon Ball, entendeu? Depois que ela aparecer, vão ter que inventar uma coisa mais poderosa, porque ela é muito overpower, cara. Porque é mais de 8 mil. É mais de 8 mil. Ai, essas coisas que só a gente, meia dúzia de ouvintes... Bom, a gente tem 13, metade entendeu. Mas olha... Eu acho bacana ter maior representatividade feminina, né? E o que é legal é justamente ver esse fenômeno, não é, Alexandre? De filmes que trazem uma representatividade sobre negros. O Pantera Negra fez isso, agora com as mulheres, a Mulher Maravilha fez, e agora a Capitã Marvel. Precisa sair desse métier muito masculinizado, né? É muito legal porque se você for ver também... isso já acontecia no quadrinho, né? E que está sendo transportado para o cinema para quebrar um pouco os paradigmas de quem pensava assim, herói é coisa de menino, herói tem um estereótipo só. E lá atrás já esses estereótipos já foram quebrados e temáticas importantes da sociedade são tratadas no quadrinho e que agora está sendo de alguma forma levado para o mainstream. E isso é muito bacana. E outra, estão dessexualizando as heroínas. Isso também é interessante. Esses dias conversava com um amigo meu, que é ouvinte do podcast, o Danilo, e ele falava assim, a gente falava justamente sobre a Capitã Marvel, né? Ele falou, eu tenho vontade de pedir uma commission, que é esses desenhos que a gente paga, que eu faço de vez em quando, da Capitã Marvel, mas eu queria o visual antigo, mas o visual antigo, Alexandre, ela com um biquíni minúsculo, maiô minúsculo. Como é que alguém vai combater o crime com um maiô daquele tamanho, não é? E aí ele falou, as aventuras antigas, o visual era legal, mas ele falou, é muito apelativo, não dá, não tem condições. E hoje ela usa lá um colã de herói e tudo. Nos anos 90, e é um motivo por eu não gostar tanto dos quadrinhos dos anos 90, era justamente o fato de que as mulheres eram hipersexualizadas nos desenhos. Para quem desenha, sabe disso, existia ali uma posição que mostravam que anatomicamente falando, é impossível uma mulher ficar daquele jeito. Mas era aqueles desenhos em que apareciam projetados os seios das mulheres e ela fazia uma curva no corpo que também projetava o bumbum das mulheres. Então, quer dizer, era uma hipersexualização e era um jeito quase impossível e justamente para isso. Recentemente, houve uma discussão a respeito do desenho da She-Ra, porque relançaram a She-Ra. Eu assisti o primeiro episódio. Olha, eu assisti tudo. Foi uma das coisas que eu zerei no Netflix. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Eu gostei também. Sim, porque fala sobre amizade. Aliás, é o tema que perspassa ali toda a série, a amizade. A sacada de ter feito as princesas, né? Exato. Sim, isso. E é muito legal. Assim, é uma série muito legal. E aí, lógico, teve lá uns caras que... Olha, Freud explica, não é? Reclamando como é que pode a She-Ra parecer uma menina. Lógico, antes ela parecia uma passista de escola de samba, né? Quem é que luta contra o crime ou luta contra... Daquele salto-agulha. Pois é, salto-agulha e uma roupa mega curta de maiô, quer dizer, é um pouco a doença da galera também não perceber que as coisas evoluem, caminham e a mulher sim precisa ser respeitada. Porque esses dias eu vi uns desenhos, né? Se fossem os uniformes masculinos, seria ridículo, né? E nas mulheres se põe isso e a Capitã Marvel é uma prova de que dá para caminhar para frente e terem mulheres fortes. A Mulher Maravilha também foi assim. Mas você dá corda e eu vou, viu? Sim. A gente precisa de mais um jogo. Mais um, Alexandre. Agora a gente inverte. Sou eu que dou a pista. Na verdade, eu pergunto e você responde. Vai lá! Então, eu vou seguir mais ou menos o mesmo princípio. É homem ou é mulher? É homem.
Ah, muito bem. É homem. É do universo DC? É do universo DC. Muito bem. É homem do universo DC. Usa capa? Não usa capa. Uou. É homem do universo DC. Não usa capa, já complicou. Hoje tá pra mim, hein? Ele tem poderes aquáticos? Não. Ih. Hum. É homem do universo DC, não usa capa, não tem poderes aquáticos. Ele é fera nas armas? Não. Agora já tá complicando a minha vida. Hoje eu peguei pra complicar, rapaz. Ele usa um anel? Não usa. Eu só tô dando tiro na água. Só. Ele é mais pra herói ou mais para anti-herói? Eu diria que ele não se encaixa em nenhuma definição dessas duas. Olha. Não ajudou nada. Não. Eu digo que você conhece, Alexandre. Fica tranquilo. Eu conheço. Ele faz conheço. parte da Liga da Justiça? Nunca fez. Uou! Nunca fez parte da Não. Liga da Justiça. Mas Ele- recentemente se encontrou com ela. Certo. Eu ia perguntar se ele faz parte dos Novos Titãs. Não faz. Já sei. Amado Batista. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura. Não, Alexandre, não é o seu herói favorito. Você quer que eu fale? Você quer que eu vou te dar uma pista, pode ser? Senão a gente perde tempo. Isso, dá mais uma pista. Azul. 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 Oh, rapaz. Homem Borracha. Não, vou dar mais uma pista. O Homem Borracha é da Marvel. E é o Reed Richards, rapaz. Não, Azul, mas tem o Homem Borracha da DC também. ele é vermelho. Vermelho e preto. Vai, vou dar mais uma chance. Careca. Eita. Azul, careca. Da DC? Da DC. Não é o Dr. Manhattan? Esse, Dr. Manhattan, rapaz. O Dr. Manhattan. Dr. Manhattan. Mas o Dr. Manhattan não é de um outro universo? Não, ele é do universo DC, ele sempre foi. E recentemente ele destruiu. Em outubro ele arrebentou, desintegrou a Liga da Justiça. É mesmo? Toda a Toda. Foi coisa bonita de ver no Doomsday Clock. Bom, galera, você procure aí Dr. Manhattan, é um herói da história Watchmen, Exato. que na minha opinião é a maior história de quadrinho de todos os tempos. Eu gosto bastante. É muito bom. O filme é ruim, o quadrinho é bom. É isso, não vou entrar em polêmica, vamos ler os e-mails dos ouvintes, Alexandre. Bora. Muito bem, Pedro. Então nós vamos começar aqui com as leituras dos e-mails e comentários. E nós vamos começar pelo fim, pelo último comentário no programa 46 sobre o mito do Insight, Olha aí. que foi enviado pelo Gui Master. E ele diz assim: muito bom, muito obrigado. Eu estava precisando disso. No próximo domingo
vou prestar concurso e o programa me animou nessa reta final. Peço, por favor, rezem por mim. Eu estou muito ansioso. Deus abençoe vocês. Ô Alexandre, quando pedem pra você rezar quando vai fazer concurso, essas coisas, o que você reza? Eu rezo assim, olha, que você consiga lembrar o que você estudou. É isso que você reza também? Eu peço a Deus que a pessoa tenha serenidade, tranquilidade pra fazer bem a prova, né? Né? Senhor, faça passar, né? Senhor, ensine matemática que ele não aprendeu nesses anos inteiros. Aí não tem como. Ai, cara, mas olha, Gui, tomara que você tenha, como disse o Alexandre, serenidade, que você consiga recordar tudo aquilo e que você consiga concatenar o proposto com aquilo que você estudou. Mas que bom que serviu para ajudar a estudar, né? E assim, lembrar que essas coisas de concurso é um pouco um desafio de você contra você mesmo, né? Porque Sim. o resto não depende muito de você, né? Então não adianta você ficar esquentando muito a cabeça. Faz aquilo que você sabe, confia no seu taco e vamos embora, né? Eu lembro de uma vez, nessas paradas de fazer concurso, alguém falou assim pra mim, a gente não pode errar. Porque uma questão que a gente erra é 500 que passa na nossa frente. Fala, vixe, mano. Pois é. E é bem verdade isso, né? Um que errou, 500 que passa. Né? Mas, Guilherme, ninguém vai... eu acho que Gui é de Guilherme, né? Provavelmente. Gui Master. Por esse nome, deve ser aí o quê? Um webmaster de um site, Alexandre? Que deve ser Gui Master. Ou um mestre de RPG. Um mestre de RPG, mas vai fazer um concurso... Então é maior de idade. Ou é o vestibulinho, né? Sim. Ou é o vestibular. Não sei. Eu ia falar, mas pode ser que eu ofenda, mas tá bem, que é um tipo de nome que a gente se arrepende depois lá na frente, né, Alexandre? A gente se arrepende, de repente o Game Master não. Não, pode ser que ele seja uma pessoa de 30 anos de idade e use. Bem né? resolvido. Bem resolvido. Com o Gui Master. Eu já usei Paranoid Android nos meus e-mails, calcule. Vamos lá, então, para o segundo comentário, que eu vou pescar aqui, tem a lista. Vamos lá, deixa eu pegar aqui sobre a Ursal. Vamos. Mais um nome diferente, Alexandre. LOML Cara Pálida. LOME. LOME. Adorei a ideia e o formato de vocês. Já pensaram em falar sobre cultura musical brasileira, sobre o que é modinha, ou também sobre a teoria da Terra plana? Eita. Como disse acima, adorei vocês. Ganharam um fã, já tô esperando a próxima conversa. Tequila e churrasquinho e um emoji de chorando de rir. Lom Cara Pálida. Você tem idade pra falar de tequila e churrasquinho, rapaz? Boa pergunta. Hein? Porque é outro nome que a gente não sabe se é adolescente ou adulto, né? Provavelmente é alguém bem pálido, né? Porque com esse nome é a única coisa que a gente sabe. Não deve ser indígena. Não. A gente devia falar mesmo, né, Alexandre, de terra plana. Devia. Já que a gente já falou sobre escola sem partido, seguir a linha. Terra plana, vacina que é... Como é que fala? Galera antivacina. A gente devia seguir. Você viu que... Acho que foi a semana passada que teve uma convenção dos terraplanistas Teve na Inglaterra. E eles chegaram a uma conclusão importante nisso, hein? Que a gravidade não existe. Não existe. É uma invenção do Einstein, isso aí. Sim. Além de a Terra, na verdade, ser plana, a gravidade, a força da gravidade não existe. Eles postulam que só existe uma força, na verdade, na natureza, que é o eletromagnetismo. Olha, e tudo isso então vira gravidade e todos os sortilégios. Basta. Ai, não gente. Não precisa mais. Nem precisa mais. Eu acho que a gente devia fazer um sobre terra plana, turma sem vacina, aquecimento global é um mito. Eu acho que tá aí, tá valendo todos esses temas aí. Aquecimento global também, hein? Pois é, porque esses dias tem aquele canal Porta dos Fundos de um cara falando, olha, aqui em Xerém não faz tempo que eu não ligo um ventilador, então o aquecimento global é mentira. Eu acho que valeria a pena. Né? Vai mais um aí, Alexandre, vai mais um aí.
Vamos lá, então vamos pegar lá do fundo do baú dos e-mails o e-mail do René Ribeiro. Olha aí, grande René Ribeiro. Mandou um comentário de alguns Sim, episódios. vamos lá. Vai que dá tempo, vai que então dá ele tempo. manda lá. Saudações, em primeiro lugar, super parabéns pela qualidade técnica. O áudio está em um volume agradável, super nítido. Os efeitos e inserções estão na medida. Enfim, Muito está obrigado, profissa. viu? Quem edita. Não, é que a gente anda fazendo uma parada aí que deu certo, né, Alexandre? Manda Aí. paçoca pro editor. Sei que não é simples produzir com qualidade e ainda mais manter em frequência semanal de publicação mantendo alta qualidade. Portanto, é preciso valorizar e dar feedback para vocês saberem que fazem um ótimo trabalho. Quanto aos episódios, tenho corrido tanto que vou fazer um relato nos últimos que consegui ouvir. Aí eu vou aqui destacar um que eu achei bem bacana, que é sobre o episódio 33, sobre política de novo. E ele fala lá: para mim, foi um dos melhores episódios. Aprendi muito com as entrevistas e com a pesquisa. Muito elucidativo. As informações e entrevistas me serviram muito para entender melhor sobre a função do Estado. Que episódio rico, que veio em ótimo momento para ficarmos esclarecidos e ajudar a escolher nossos candidatos que vão gerenciar nossos impostos. O René Ribeiro, a gente já leu o comentário do René aqui e a gente agradece, porque eu tive bastante feedback pessoal bom desse programa, viu, Alexandre? E a gente tinha feito a inovação de entrevistar as pessoas, isso. né? Gente, olha, eu confesso que de política a gente fez tantos que eu já nem lembro qual que é qual. Mas é verdade. E eu acho que valeu a pena justamente para a gente ouvir pontos bem diferentes e expectativas diferentes também. Naquela turma ali, muitos votaram em candidatos diversos. Eu sei, conversei depois, não é? Isso vale a pena justamente para que a gente consiga dar voz, ou tente dar voz, a mais gente possível. A gente volta daqui a pouco no próximo bloco. Nós estamos hoje lendo os comentários dos ouvintes e a gente tem tanto lugar que fica aqui na roleta dos comentários, né, Alexandre? Quase a roleta rúbrica. E eu peguei um aqui do Facebook, Alexandre. Em específico do programa sobre estrangeiros, que foi um programa que a gente gostou muito de fazer. Esse Legal. aí é um dos meus favoritos particularmente. Está no coração. Está no coração. Esses dias eu encontrei o Quisito, Alexandre, que deu depoimento. Mesmo. Porque ele estuda aí. Ele estuda aqui e nós estávamos num congresso sobre teologia e linguagem. E ele estava ali participando, é do grupo de pesquisa que organizou. Aí na hora que ele falou, eu falei, olha aí, Quisito. Aí eu cheguei para ele e falei, você é o Quisito? Ele falou, sou eu mesmo, né? Com aquela voz. Eu falei, obrigado pelos áudios, eu que editei o programa. Sotaque tal. de Moçambique. Pois é, muito obrigado, valeu mesmo. Mas eu vou ler desse programa uma mensagem do Gustavo Ricardi. Ele elogia o programa e o que é bacana, ele diz, olha, eu vivo na pele essa experiência, mas ao contrário, ele é brasileiro, estrangeiro em Taiwan e apesar de estar do outro lado do mundo, muitas das dificuldades que ele sente lá são as mesmas que os estrangeiros sentem aqui. O Gustavo Ricardi também pede, Alexandre, que a gente faça um programa sobre a teologia da libertação. E de fato eu acho que serve aí de lista para a gente colocar,
porque há muitas coisas interessantes e desmitificações que a gente precisa fazer sobre essa teologia que é importante, sobretudo para o contexto latino-americano. Abraço, Gustavo. E eu topo fazer esse programa e eu acho que a gente vai ter que fazer com muita responsabilidade, né, Pedro? Estudar bastante o tema para poder não reproduzir preconceitos ou chavões. Fazer um programa panfletário, mas de fato trazer alguma coisa consistente. E que legal, né, Pedro? Um dos nossos ouvintes estrangeiros dando um feedback nesse programa, dos né? Estrangeiros. E isso é muito legal, você pensar que o podcast é uma ferramenta para diminuir a saudade de quem está longe da sua terra natal e também para estrangeiros aprenderem uma língua. Isso também acontece. Você mesmo teve uma experiência disso com podcasts em espanhol, não era espanhol? Era em italiano. Italiano. Tá vendo? É um jeito também de a gente aprender. Eu ouço bastante podcasts em inglês, mas muito de um modelo específico que é uma contação de histórias, alguma coisa parecida assim. A mim ajuda bastante a aprender e aperfeiçoar e colocar o inglês à frente. Vale a pena, procurem aí, você que está aprendendo outro idioma, procura podcast nesse outro idioma, tenha certeza também vai fazer bem. Ouça podcast, aliás, hoje eu digo a você, eu acho que eu já disse isso, eu me informo muito mais por podcast do que por rádio. Tem ali aquela listinha ali, você vai ouvindo, eu manjo muito mais de política internacional por causa de um podcast do que, de fato, do que qualquer rádio ou internet, porque há coisa muito boa sendo produzida aí, não é, Alexandre? O Alexandre, inclusive, participa desse podcast, que é o Xadrez Verbal, não é, Alexandre? Não, eu não participo. De vez em quando eu encho o saco lá do Felipe e do Matias. Abraço, Xadrez Verbal. E aí você manda áudio e eles publicam, não é? Mandei uma vez, eles publicaram, porque eles já me conhecem também. É amigão dos caras aí, ó. Mas uma coisa que eu faço também, Pedro, muito, é assinar podcast de rádio. Então tem alguns programas que disponibilizam depois para você ouvir no feed. E eu me informo muito também por aí. Vale bastante a pena. Né? E é legal que você ouve no seu tempo e não o que se faz normalmente no rádio, que é ligar e catar a notícia passando, né? Então, se você gosta de um conteúdo, tem algumas rádios que vão disponibilizar aquele programa lá. Por exemplo, o Cortella, na CBN, tem um programa legal. Tem também o programa o Jornal da Brasil Atual, que tem lá o Clemente Ganslúcio, que é o diretor do Diese, é uma coluna que eu escuto todo dia, assim. É bem bacana. Tem muita coisa boa. Dizem que aí é o ano do podcast, então, você que ouve podcast ou você que está conhecendo através da gente, vá atrás que tem muita coisa boa mesmo, de verdade. Eu indico, eu já falei, acho que do Presidente da Semana. Falei desse, Alexandre? Falou, sim. Eu achei excelente e hoje eu gosto muito do Fórum de Piauí, o Fórum de Piauí, que é da revista Piauí, que faz ali um comentário de política. É bem curtinho, tem uns 40 minutos, olha, uma das melhores coisas que tem na internet por esses tempos aí. Alexandre, tem mais aí conversa para ler, não? Tem mais, eu vou ler um comentário do YouTube agora, do programa 38, A Arca de Noé. Vamos lá. Que é do Zezito de Oliveira. E ele diz assim: gosto muito do programa de vocês. Falo aqui de Sergipe e reconheço em vocês os bons frutos do pastoreio de Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha aí que honra, hein? Aí sim, hein? Aí até a gente agora ficou... ficou de peito estufado. Orgulhosos de sermos lembrados porque fazemos parte da arquidiocese que um dia foi de Dom Paulo. Eu acho que a gente poderia fazer um programa sobre Dom Paulo também, não é, Alexandre? E lógico, Zezito, nós somos mesmo frutos do trabalho de Dom Paulo. Eu acho que, não sei como é que é você aí, Alexandre, eu um pouco menos, mas o Dom Paulo teve uma participação muito grande na chegada das igrejas nas periferias.
Ele teve o projeto Periferia, em que ele vendeu aqui um palácio episcopal e com esse dinheiro comprou uma série de terrenos para que a igreja tivesse uma maior capilaridade, que pudesse chegar mais longe nas periferias. Dom Paulo fez isso e muitas das periferias de São Paulo, que eram lugares que eram considerados terra de missão, se tornaram paróquias vivas, paróquias cheias de gente e que continuam dando aula de igreja para muita igreja no centro, graças a essa ação de Dom Paulo, não é? Então a gente é fruto, sim. Quando Dom Paulo olhou para a periferia, olhou pelo menos para mim e para o Alexandre, que a gente vem de longe, não é, Alexandre? Era terra de ninguém, se tornou terra de missão e depois se tornou terra onde Deus habita, como Dom Odilo gosta de lembrar. E sim, eu gosto de falar também, Pedro, que se a minha comunidade, a Santo Oscar Romero, da onde eu vim, não foi desses que o Dom Paulo... Esse movimento... comprou, né, o terreno, tá ali muito próximo desse momento. E eu gosto de falar também de que eu tenho a idade, poderia ser uma daquelas crianças de quando o Dom Luciano incentivou a criação do Bom Parto aqui na região Belém. Eu poderia ser uma das crianças de Dom Luciano também. Sem dúvidas. Para dizer o quanto que esses homens deram a cara da nossa igreja de São Paulo, das nossas regiões. É um orgulho que a gente gosta de carregar, uma história que a gente não quer esquecer, né, Pedro? Não, é uma história da Arquidiocese de São Paulo, cujo lugar nós somos padres, tanto o Alexandre quanto eu. Nós passamos boa parte da nossa vida sob o pastoreio de Dom Paulo. Embora, lógico, nós fôssemos muito pequenos, Dom Paulo foi embora ali no final dos anos 90, a gente já era um pouco maior, mas a gente é fruto, sim, do trabalho e, embora orgulho seja um pecado, a gente é bem orgulhoso do arcebispo que teve, não é? Bem sim, orgulhoso mesmo. E eu acho que vale a pena, Alexandre, colocar aí na lista Dom Paulo, ou mesmo no programa de Teologia da Libertação, fazer aí alguma correlação com Dom Paulo Evaristo Arnes, que não é só importante para a história de São Paulo, ele é importante para a história do Brasil, sobretudo para aquilo que é o fim da ditadura militar. Eu tenho muito orgulho, uma vez em Israel, um rabino dizendo aos jovens rabinos lá em Israel, do diálogo judaico-católico, né? E na época do Henri Sobel, na época de Dom Paulo Evaristo Arnes, e como o movimento gerado por eles por conta do assassinato, diferente do que diz o presidente eleito do Brasil. Revisionismo histórico. Nesse revisionismo histórico, que ele diz que as pessoas se matam, o Vladimir Herzog foi sim assassinado. E todo o movimento que foi gerado ali na Catedral da Sé, aquilo ali foi o estopim para o fim da ditadura militar. Foi sim uma ditadura também, né? Não foi um movimento revolucionário para combater o comunismo. Estudem um pouco de história. Ouçam o podcast aí, o Presidente da Semana, não é? Por falta de ler, a gente sai falando orelhada e bobagem por aí. E então me deu muito orgulho, sabe, de você ouvir alguém de fora dizer a outros de mais de fora ainda desse momento histórico bonito da igreja em São Paulo e, lógico, que culminou num movimento que mudou o próprio país, numa época em que tudo precisava ser mudado. Zezito, ser associado à pessoa de Dom Paulo, eu digo pelo Alexandre e por mim, é um motivo de honra. A gente se sente honrado de verdade, né? E da igreja de São Paulo e das igrejas e das religiões. Foi um momento bonito de ecumenismo, de diálogo interreligioso e do diálogo interreligioso e do ecumenismo que importa, que é aquele que serve para transformar a sociedade, que é para mostrar que a religião não está aí para disputar espaço, mas para construirmos juntos um mundo melhor, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, vamos falar de algo que foi bacana, que se concretizou, tanto para você quanto para mim. Eu vou ler aqui a mensagem do Lucas Brasil, pode ser? Manda bala. Eu vou tentar resumir. O Lucas escreveu bastante, um e-mail que deixou a gente bem feliz mesmo. Ele conheceu uma conversa num domingo, buscando água para beber na cozinha. A mãe dele estava ouvindo a Rádio 9 de Julho. Pobre mãe, hein? Eu acho que ela talvez deixou lá ligado, ouvindo outras coisas boas que tinham antes. Vai ver que a rádio dela tem o botão quebrado na 9 de julho.
Pois é. E ali ela não quis desligar porque estava lavando a louça, qualquer coisa parecida. E ele acabou ouvindo o programa Jesus Pop. E disse que ficou curioso onde o papo ia dar e continuou ouvindo, procurou saber do programa. Enfim, descobriu que o programa, na verdade, é um podcast, é um programa de internet que vai para a rádio. E mandou aqui falando sobre o Escola Sem Partido, elogiando aqui o programa sobre São Paulo VI, também sobre os estrangeiros. E o de Santo Oscar Romero, que disse a ele que emocionou a ele e emocionou também a nós, né, Alexandre? Sim. Eu lembro que quando a gente terminou de editar e fazer as revisões, a gente se cumprimentou, não é? Um daqueles programas também que a gente tava nos dias com o coração meio à flor da pele também, né, Pedro? Tava. Era a época de eleição e a gente vendo aí o que ia dar no que deu, né? Mas paciência. E aí ele diz, olha, ele diz que se identifica muito com várias coisas que a gente diz no programa, que ele ouviu. Acho que tem um pensamento sobre sociedade parecido conosco. Ele é católico, de vida, de comunidade, fala que também gosta... Atuante. Parece que toca na comunidade, algo assim. É que é muita coisa aqui. Ajuda na liturgia, né? Exatamente. E falando sobre uma série de identificações que ele tem conosco. Mas o mais bacana do Lucas, aí a gente diz aí para os ouvintes, é que ele visitou tanto o Alexandre, né, quanto me visitou. E para mim isso foi um motivo de honra. Eu fico muito sem graça diante dessas situações. A gente não está preparado para isso, mas veio com a Daniela, não é, Alexandre? Sim, a esposa dele. Ele é lá da paróquia Santa Inês, no Lausanne Paulista, Zona Norte. Eu tô na Zona Leste. Padre Cândido, né? Abraço, Padre Cândido. Figuraça. E o Pedro tá na Zona Sul, lá no bairro do Ipiranga, e ele fez questão de ir na paróquia do Pedro e na minha, e foi uma surpresa e tanto. Foi sim. Se eu soubesse que tinha vindo, tinha caprichado mais na homilia, um ouvinte, né? Super simpático é um carinho, assim, muito bom da gente receber, né, Pedro? A gente que faz o programa sem grandes pretensões e não é que a gente sai divulgando também para todo mundo na rua, nem na paróquia, né? Nem na paróquia. Esses dias teve uma missa aqui da Rádio 9 de Julho, porque nós éramos os únicos do Ipiranga, né? Uhum. E eu falei, padre, por que o senhor vai ter essa missa aqui? Eu falei, porque eu tenho um programa. Como assim, padre? Falei, tem, mas você tem coisa mais importante para fazer do que ouvir o programa. Né? Olha, eu dando um contra-testemunho danado, né? Mas olha, obrigado, Lucas, e a Daniela, que visitou a mim, visitou o Alexandre. E só mandar um abraço para a dona Celeste, então, para a mãe do Lucas, né? Olha aí. Que é a nossa ouvinte da Rádio 9 de Julho, que apresentou o programa para o filho, olha só. Para o filho, quem diria? Ainda os pais têm influência sobre os filhos, hein? Quem diria? E só também um abraço para Mara. Esses dias eu fui numa missa aqui da FUNSAI. A FUNSAI, Alexandre, você conhece, você ajudou. Abraço. E uma pessoa me parou na saída, eu saindo ali correndo. Padre, deixa eu lhe dar um abraço. Eu sou a Mara, eu sou ouvinte do programa, eu ouço vocês todo domingo. Pô, falei, nossa, que bacana. E lógico que eu falo a mesma coisa que eu falo para todo mundo. Não perca seu tempo ouvindo isso, gente. Né? Mas, padre, eu gosto. Então, Mara, se você está ouvindo aí pela Rádio 9 de Julho, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Para isso não é que a gente fica, né? Não é? Mas é algo tão diferente, né, Alexandre? Sim. Geralmente a gente é reconhecido porque é o padre da paróquia, mas por esse outro trabalho a gente fica feliz. A gente não quer fama, a gente sempre disse isso, a gente faz com carinho e tudo, mas é legal se você encontrar a gente aí, ouve o programa, sim, baixa na internet, vale a pena. E o carinho de volta é sempre bom, né? Sim, sim. Tem mais aí, Alexandre? Tem. Eu vou ler o e-mail do Tiago Cirino. Esse eu conheço. Gente boníssima. Ele fala lá. Talvez você não lembre de mim. Nos conhecemos no casamento do Márcio e Ana Neri. Eu e minha esposa éramos o casal da época responsável por organizar os casamentos na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Edu Chaves. Calcule! Hoje estamos com outras atividades.
acredito que se lembre dos amigos do Jardim Brasil. Oxi, rapaz. Do José. Como é que eu vou esquecer? O Zé da Capela, a Ana Paula, o Cristiano. Ano, Cris. Sempre comentamos de marcar um dia para comermos uma pizza, mas o Márcio sempre fica de entrar em contato e nunca entra. Vou fazer uma pausa aqui. Ô, Thiago, essa pizza com o Márcio e com a Ana Nery eu já comi, viu? Eles não chamaram vocês, mas eu já comi. Nossa, estragando amizades. Vai, continua. Quebrando laços. Aí ele fala, bom, ouvinte amante da mídia podcast que sou, comecei a ouvir uma conversa. Se lembro bem quando tinha apenas 3 ou 4 episódios através do iTunes, procurando alguma novidade, algo que faço quase toda semana. Achei o programa e quando li na descrição 2 padres católicos, na hora comecei a ouvir. Católico que sou, quis ouvir o programa e gostei muito por serem os primeiros. Desde então, venho acompanhando o programa e divulgando para os amigos. Aí ele manda lá. Olha aí. Por favor, aumente a quantidade de fiéis ouvintes de 9 para 10. Não interajo muito, mas acredito, escuto o programa no dia de lançamento. Ainda não tive nenhum tipo de contato com você, Padre Alexandre, mas espero um dia poder sentar com vocês e ter uma conversa. Olha aí. Thiago Cirino toca bateria, Alexandre. Lá mesmo? na comunidade. Bom, ele tocava na comunidade de São Judas Tadeu, onde trabalhou o Zé Arnaldo muito tempo. O Thiago é gente boníssima mesmo. Ele e sua digníssima esposa. É um casal muito jovial, muito bacana. Eu lembro, Thiago, eu lembro sim, rapaz. Eu lembro que lá na casa do Marcinho a gente teve alguma conversa, alguma coisa assim. Mas essa pizza pós-casamento aí, cara, rolou, rapaz. Hein? Rolou. Cobra o Marcinho de novo que eu faço questão de ir e levo a cerveja. A pizza parte 2. A pizza parte 2. Alexandre, mais um aqui, pode ser? Manda bala. Eu não tenho, não dá pra entender o nome. Esse é do iTunes, é o Saul. É Saulo, não é? Saul 1O. Saulo. É o Saulo. Ele podia começar aqui uma nova campanha. Ele deu 1 estrela pra nós e colocou assim: o último episódio me fez cancelar a assinatura. Péssimo. Ele se refere ao programa Escola Sem Partido. Isso. Saulo, paciência. Bom, você não vai ouvir isso, né? Porque já que você cancelou a assinatura, mas paciência, a gente não pode falar igual a todo mundo, né? E existem outros pontos de vista diferentes daqueles que costumam falar por aí. Então, olha, eu posso abrir aqui a campanha Queremos Todas as Estrelas no iTunes, Alexandre? Não pode, Pedro não. Luiz. 5 estrelas só que pode dar. Eu queria ficar também... Porque agora a gente tem lá, a gente tem 5, tem 4, tem 3, tem 1, agora falta alguém dar 2, né? Não. Eu queria ficar completinho. Não pode. Dê 5 estrelas, por favor, quem nos ouve no iTunes, porque isso ajuda a divulgar. Nada de 2 estrelas. E tá bom, o Saulo manifestou a opinião dele e que bom, né? Que a gente tá num país que a gente pode falar bobagem e as pessoas podem discordar e inclusive nos criticar. Pois é. Mas eu queria tanto a campanha Quero Todas as Estrelas, poxa vida. Não. É só não 5 pode. estrelas. Então esqueçam o que eu disse, então. Bom, já que ele não vai ouvir, mas beleza. Abraço, Saulo. Ouça podcasts, vale sempre a pena. Um abraço. Vamos lá, quem mais, Alexandre? Tiago, a gente já leu, Lucas, Renê. Tem mais alguma coisa aí, rapaz? Tem aqui um comentário da Letícia Hashimoto, que já participou conosco naquele episódio sobre Dan Brown. E ela comentou lá no episódio sobre os computadores, o que eles não podem fazer. Ela colocou: adorei as sugestões de filmes sobre robôs e tecnologia. Já estão anotados para rever e rever. E gostou da escolha do tema. E depois ela colocou assim: que venham mais conversas nerds. Quer conversas nerds, tá vendo, Alexandre? A Letícia é bem nerd. Eu vou começar a ir atrás de temas nerds para inserir na lista. Pode deixar. Eu vou atrás disso. Acho que a gente nem chegou a agradecer a Letícia, né, pela participação no programa do Dan Brown. Valeu mesmo, ajudou bastante, porque
a gente não leu tanto. E eu lembro que no do Dan Brown também tem um comentário. Deixa eu achar aqui, peraí. Falar em Dan Brown, uma coisa puxa a outra. Tem um comentário do... Peraí, deixa eu pegar. Um deles é do Reinaldo dos Santos Bentaja. Eu conheço o Reinaldo. Dan Brown consegue escrever de forma envolvente. Procuro ler suas obras, me despindo das minhas crenças por prazer mesmo. O autor consegue prender a atenção dos leitores, mas não deve ser utilizado para aprendizado da doutrina cristã. É isso mesmo, Reinaldo. Penso da mesma maneira. Não é que a gente precisa, vou um pouco além, não é que a gente precisa abstrair da nossa crença ou deixar ela de lado, mas entender que aquilo ali é uma obra de ficção, pelo prazer de leitura, e tem que ler mesmo. Eu acho que é isso, e entender como muitos não entendem que aquilo ali não é um livro de registro histórico. Acreditar no Dan Brown é ir na turma lá da Terra Plana, é ir lá na turma da vacina, aí, né, atrás dessa turma toda, né? E é bem bacana, assim, o feedback das pessoas que leem o Dan Brown, que, no fundo, a gente percebe que era um tema bacana de ser falado e, sobretudo, que tem uma repercussão positiva, né? Assim, seja de nós falarmos o tema e eles... de alguma forma servir o podcast para alguma coisa, né? Seja essa coisa de as pessoas falarem como lidam com a fé e a literatura, que às vezes a gente também não tem muito esse retorno, né? Ou os padres estão demonizando a literatura, ou assim, tanto faz. E a gente consegue ver aí que tem como você apreciar a literatura sem levar pra fé. Bacana. E tem também aqui a Thaís Alexandre do Videolog Vão Seus Anéis, e ela escreveu sobre o episódio do ET. Acho que vocês já comentaram sobre o filme A Chegada, o The Arrival, mas eu gostaria muito de ouvir vocês analisando melhor esse filme. E outra história de extraterrestres, empatia e muito provavelmente Jesus Cristo. É outra história de extraterrestres. Você assistiu esse filme, Alexandre? Eu assisti, inclusive eu indiquei aí no comentário da Thaís um texto que eu escrevi no Medium. Olha aí. Sobre o Arrival e sobre o Procurando Dory. Olha, vou procurar. A referência não é muito direta, mas quem assistiu os dois filmes vai entender o que eu quis dizer. Aí ela escreve aqui, me dá um dilema, mas não me dá um videogame. Eu tô tentando lembrar qual é o jogo desse coisa, mas ela falou de videogame, na hora me lembrei do jogo do ET, do Atari, que era o pior jogo de todos os tempos, que sepultaram todos os cartuchos, né? A Thaís, na verdade, fez um monte de comentários em um monte de programas. Obrigado aí, Thaís, por ouvir sempre e por interagir conosco, né? Isso é muito bacana, e sobretudo porque é produtora de conteúdo também e sempre traz um questionamento ou um acréscimo que enriquece de fato, né? Então isso é muito bom. Tem aqui também aquele sobre a pecuária, um comentário da Célia Ramalho. A gente falou da possibilidade de se viver ou não com carne, sem carne, e ela diz, sim, gente, a vida sem carne... E uma vida boa e colorida. Tô eu aqui para provar isso. É aquele programa fatídico em que eu errei feio no áudio, Alexandre. Né? E ela falou, o áudio de fato estava ruim, mas elogio o conteúdo, obrigado. Tem muita gente, como eu falei, eu não sabia que a Célia era vegetariana ou vegana, não sei ali qual é a melhor definição, mas pois bem, olha aí... Eu conheço muita gente vegetariana aí, né? Aquela história. Eu até tenho amigos que são. Eu tenho até amigo que é vegetariano. Eu não tenho nada contra, eu tenho até amigos que são. Brincadeira. Eu tenho gente muito querida mesmo, muito querida, que é vegetariana, que é de um vegetarianismo não só por questões religiosas, mas por convicções pessoais. E, olha... Eu acredito que dê, sim. Eu lembro que, por exemplo, essa semana mesmo, eu falei, cara, eu não aguento mais comer carne. Eu andei numa fase aí comendo muita carne e eu consigo imaginar que seja possível, sim, nesses regimes, nessas coisas, fora que o excesso de comida, de comer carne faz mal mesmo. Eu venho pensando já naquele Meat Free Monday, não é? A segunda-feira sem carne. O ruim é que segunda-feira é o dia que eu tô com meu pai e ele adora fazer um churrasquinho ali. Mas eu vou tentar fazer o Meat Free Tuesday. Faz a sexta-feira. Seja mais católico.
mais católico. Eu poderia fazer sexta-feira só arroz, feijão e ovo. Hoje mesmo bati um ovão. Hoje mesmo eu não vou comer carne no dia que a gente tá fazendo a gravação. Bom, a gente já vai caminhando pro final, até porque a gente não consegue mais ficar achando... É porque é muita mensagem espalhada em muito canto. A gente acaba olhando as que vêm pelo e-mail, pelo YouTube, pelo Facebook. Tem também o Instagram, mas como eu não tenho mais Instagram, eu não fico mais olhando... Não é que eu não tenho, não acesso mais. Mas, Alexandre... Eu queria falar um pouco, muita gente pergunta pra mim, Pedro, não vai ter esses podcasts no Spotify? Então, galera, a gente tá tentando, só que a gente tá com um problema de feed. Antes a gente hospedava os nossos podcasts no Podomatic. E a gente fechou a conta do Podomatic porque a gente excedeu a banda. Acho que você lembra dessa questão. E agora a gente hospeda os nossos programas no SoundCloud. E eu acho que nessa passagem deve estar entrando duplicado e você acha o Spotify um disclaimer lá, o Alexandre já encerrou tudo, mas a gente não consegue. A gente já fez a inscrição, o Alexandre já mandou e-mail, já fez tudo aquilo que precisa ser feito para submeter, mas acho que a gente não é grande o suficiente também, não sei se tem a ver com isso. Eu acho que é uma questão de política mais complicada, Pedro, porque você tem tinha, né? Um acordo entre o Podomatic e o Spotify. Sim. Então, o antigo entrou muito facilmente. Quer dizer, nem tão facilmente assim, mas entrou. Uhum. E já o SoundCloud parece que tem aí uma certa... Dificuldade, um certo conflito com o Spotify. E o Spotify dá uma queimada se você tem o podcast hospedado só no SoundCloud. Geralmente, os que estão no SoundCloud e no Spotify, geralmente publicam o seu feed através de um blog, de um site. Né? Como a gente não tem site, a gente disponibiliza o feed direto do SoundCloud, parece que o Spotify tenta dar uma segurada. Inclusive, além do Spotify, também o Deezer. Então... Quem sabe nas férias a gente consegue trabalhar alguma coisa nisso, né, Alexandre? Talvez entrar em contato diretamente. 0800. Alguém pra nos 0800. Ajudar aí. Pois é. Bom, pra terminar, Alexandre, eu acho que não tem mais mensagens pra ler, não. Agradecer de novo a sua audiência. Lembrar que o programa vai continuar regular aí no final do ano, no novo. A gente já tá se planejando pra isso, né, Alexandre? Acho que isso é importante. A gente não vai tirar férias, vai manter regularidade. E a gente o planejamento tá feito. Agora o planejamento tá feito. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Eu preciso desligar porque tem novena da padroeira aqui e eu vou tocar e eu ainda nem jantei, eu tô morrendo de fome. Ô, Alexandre, é isso? Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, só mandar um abraço também pra quem curte, dá o amei, pra quem comenta lá no SoundCloud direto, é possível fazer isso. E especial lá pra Darlene Carvalho, uma amigona que comentou lá aqui, podcast sensacional, amei, conversa que soma conhecimento, mas não vale, é amiga, né? Amigo não vale. Tá bom. Amigo pai e mãe é a mesma coisa que ir no baile dançar com a irmã. Já dizia Milton Neves, até semana que vem, Alexandre. Falou, Pedro. Falou, gente. Um abraço. Tchau.